Olá pessoal, aqui é Ana Maria e hoje nós vamos falar sobre como abrir um hotelzinho, como abrir um espaço recreativo, porque eu já falei em outros vídeos que é diferente de abrir uma escola regular, uma escola de educação básica. A documentação é outra, é um pouco diferente e eu vou explicar aqui hoje o passo a passo para você abrir o seu hotelzinho, tá bom? Não esquece de inscrever no Instagram, no meu Instagram, lá dia a dia, na Escola Oficial, me siga lá. Não esquece de clicar aqui embaixo no curtir, no inscrever, no sininho, para quando eu soltar um vídeo novo você receber as notificações, tá? Então vamos parar de enrolação e vamos rodar a vinheta. Vamos lá. Eu vou falar para vocês 8 passos para você abrir o seu hotelzinho ou o seu espaço recreativo. E no final desse vídeo eu vou dar 4 dicas valiosíssimas, muito legal, que vai ajudar muito no seu novo empreendimento, né, no seu novo negócio. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque vai ser o diferencial do seu hotelzinho, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo. E volta a falar, não esquece de curtir e inscrever aqui no canal. Então vamos lá. Primeira coisa, antes de você abrir qualquer negócio que envolva criança, a primeira coisa que você tem que pensar e que você tem que ter em mente e no seu coração é que se você gosta de criança de verdade. Parece bobo, parece piegas, parece, mas lógico. Não, não é lógico, porque você gostar de uma criança é uma coisa, você gostar de conviver, de cuidar é outra bem diferente. Então a primeira coisa que você tem que colocar em mente é se você realmente gosta de criança, tem paciência, porque vai ter muita choradeira no ouvido, porque vai ter muito pai falando na sua cabeça, muita cobrança. Tem paciência? Gosta? Então vamos embora. Se não tem, já esquece desse vídeo, já passa para frente, porque tudo que eu falar aqui na frente não vai adiantar de nada para você. Outra coisa, é importante que você se coloque no lugar dos pais. Isso é fundamental. Se você nunca teve filho, observe os pais, observe, converse com alguém próximo, seu pai, sua mãe, converse, porque para você entender o que um pai e uma mãe sente. A insegurança deles, a preocupação deles com relação ao sono, à fome da criança, se está dormindo, se estão cuidando ou não. Então, se coloque no lugar dos pais e imagine qual preocupação desses pais. E nesse seu hotelzinho, nesse seu espaço, você vai ter que atender todas essas expectativas da família, tá? Isso, assim, é fundamental. Antes de começar qualquer negócio envolvendo criança, você tem que pensar nisso. Vamos lá. Para você abrir esse hotelzinho, esse espaço, você vai precisar de uma casa, um local que tenha pelo menos 150 metros quadrados. Então, antes de alugar qualquer lugar, você já verifica a metragem do local, se tem isso, porque é uma das exigências, tá? E também fica mais ou menos em torno de 70 mil reais um investimento para você abrir. Agora, é lógico, depende do hotelzinho que você vai fazer. Então, é mais ou menos, tá? É só uma ideia para você ter uma noção de dinheiro. Então, vamos lá. Vamos falar o que precisa, quais são os passos. Primeiro passo eu já falei, que é gostar de criança. Segundo passo, você vai fazer o seu plano de negócios. Ai, Ana, realmente precisa? Que coisa chato. Precisa, é chato, mas é funcional. Várias pessoas, inclusive, me perguntam: Ana, você não tem o seu plano de negócio para você me encaminhar? Gente, não tem lógica isso. Olha, se você clicar lá no Google, plano de negócios do Sebrae, tem PDF, você baixa no seu computador e você pode seguir aquele plano. Foi isso que eu fiz. E isso cada plano de negócio é de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu espaço, com o que você quer abrir. Então, olha, nele você vai planejar a sua empresa, você vai pensar e colocar lá qual idade que você quer atender.
eu quero atender um, e se você quiser atender outra, tá vendo? Não tem como juntar, não tem como ser o mesmo. Você vai colocar lá quantas crianças você vai atender de acordo com o tamanho do seu espaço, você vai colocar as leis que você tem que seguir, quais são ali, você vai ter que pesquisar as leis que envolvem essa instituição, o investimento que você vai fazer, quanto que você tem, a mobília que você vai ter que comprar. Gente, toda a sua pesquisa gira em torno do plano de negócios. Então não tem como você pedir emprestado para alguém. Você só pega o roteiro que tem lá no Sebrae, que eu acabei de falar, no Google, baixa no seu computador e siga aquelas instruções que é perfeito, tá? Qualquer dúvida, vai direto no Sebrae que eles te informam, te orientam, te ajudam, tenho certeza, eles são ótimos nisso. Bom, depois, terceiro passo, escolha do local. Isso pode definir o sucesso ou o fracasso do seu estabelecimento. Por quê? Você tem que verificar se o seu público-alvo está ali naquela região, naquele local, naquela redondeza. Você tem que definir a faixa de renda que você quer atingir, qual a população que você quer atingir, quais são os hábitos dessa população, o que eles gostam, o que eles consomem, para que você possa ter o seu parâmetro do que você vai cobrar, de quanto você vai cobrar. Então, tudo isso envolve onde você escolheu fazer o seu hotelzinho, o seu espaço recreativo, tá bom? Deixa eu ver. Uma coisa importante. O ponto ideal, gente, você procura ou locais que tem muitas residências e poucas instituições, poucas escolas, poucos locais para que as mães possam deixar os filhos. Ou você pode, inclusive, o contrário, procurar locais comerciais, ruas movimentadas, porque a mãe vai trabalhar ou o pai vai trabalhar e já deixa a criança ali, né, perto do serviço dela. Então, são dois locais aí que você tem que pensar no que melhor te atende, tá bom? Bom, quarto, vamos lá. Estrutura e equipamento. As estruturas e o equipamento, o que você vai precisar no seu espaço recreativo, tá? Não vou ficar falando toda hora hotelzinho, espaço recreativo, tá? É um dos dois, uma coisa. Então, o que você vai precisar? Vou até ler aqui porque eu coloquei vários. Você vai ter que ter um espaço para recepção, que é para receber os pais, né? Para conversar, sentar lá bonitinho. Um local para direção, porque você não vai negociar valores com os pais numa sala cheia de gente. Você tem que levar ele num local mais reservado. Então, uma sala do financeiro ou uma sala do diretor em alguma outra sala. Você tem que ter um berçário, né, um local para os bebês. Você tem que ter uma sala de atividades para convívio das crianças. Você tem que ter uma sala de refeições, que é onde a criança vai comer, tá? Com todos os móveis adaptados, baixinho, mesinha, tudo certinho. Você tem que ter instalações sanitárias, os banheiros muito bem equipado, arrumadinho, limpinho, e vasos pequenininhos para atender as crianças. Um espaço para o recreio, para que eles possam brincar, um parquinho, né, uma quadra, um lugarzinho assim que ele tenha para desenvolver as habilidades das crianças. Um lugar de serviços e lavanderias, porque vai precisar lavar a roupa da criança, vai que ela faz o xixi na roupa, alguma coisa assim. Então precisa um local para lavar, né, essas roupas. A cozinha, que daqui a pouco eu vou falar, porque a cozinha é um espaço à parte aí. E uma sala de apoio, né? Um local. Uma criança fez xixi, tem que trocar. Você não vai trocar essa criança perto de todo mundo. Você vai levar a criança num local, troca essa criança. Se ela caiu, machucou, leva nesse local de apoio, seja uma enfermaria, não sei, você decide, uma salinha para que você possa cuidar da criança, trocar, sabe? Alguma coisa mais reservada, tá bom? Bom, equipamentos necessários. Isso tudo, gente, eu vou colocar lá no meu blog, tá? E aí vocês podem copiar lá. Vocês vão precisar de balcão para atendimento, móveis de equipamento para refeitório, pequenininho, né, para criança, cadeiras e mesas escolares pequenininha. Mas isso aqui não é uma escola. Não é uma escola. Isso é importante lembrar. As exigências das atividades recreativas e berçários é completamente diferente do que uma escola, tá?
tá? Mas a criança vai ter que fazer uma atividade, você vai ter que interagir com a criança, brincar, então vai precisar de uma mesinha pequenininha também. Estantes, mesa, cadeira, livrinhos, né, infantis, jogos, brinquedos pedagógicos, uma TV, se bem que criança até 3 anos não deve assistir TV, fica a dica, posso até falar sobre isso em outros vídeos, se você quiser comenta aqui embaixo. Aparelho de DVD para colocar filminho, higienizar as mamadeiras, aquele, né, esterilizadores, umidificador de ar, berço, colchões, colchonetes, equipamento para cozinha, móveis, utensílios para secretaria, mesa, cadeira, escada. Se tiver escada, tem que ter um portãozinho para a criança não subir, tá? É muito importante e o corrimão da escada, isso é importantíssimo. As janelas tem que ter grades ou telas, não pode ser simplesmente uma janela que a criança pode pular, pode cair do outro lado. E móveis adaptados às crianças, tá bom? Tudo isso é bastante coisa? Mas é exigência, tá? E depois, agora vai ser o quinta dica: divulgação e dicas. A divulgação, gente, vocês vão poder fazer através de panfletos, né, que é o modo mais tradicional. Uma coisa que funciona muito você vai no Facebook, no Instagram, e você direciona a sua propaganda para os pais que vocês querem atingir, os pais ali daquela região, para a clientela que você quer atingir. Então você paga, mas é uma propaganda bem direcionada para o seu público, tá? E outdoors, né? Isso também eu acho muito legal você ter aí perto da sua casa. Depois, vamos falar de legislação, sexto item. A legislação, gente, tudo que envolve criança, a legislação ela é bem mais rigorosa. Mas, por ser um hotelzinho, por ser um espaço recreativo, você tem mais, como é que eu te falo? Você tem, assim, menos cobrança, tá? Não é tão rígido quanto uma escola. Então, você tem que ter um espaço adaptado para a criança, mas não é obrigatório que as pessoas que cuidem dessa criança tenha curso de pedagogia, por exemplo. Qualquer pessoa pode cuidar da criança. Mas, se você quer fazer um hotelzinho, um espaço recreativo legal, seria um diferencial você ter uma equipe preparada, uma equipe realmente habilitada, uma equipe que tenha pedagogia, que tenha magistério, pelo menos, né? Alguém que tenha formação para atender aquelas crianças. Então, eu, se fosse abrir, escolheriam pessoas que sejam aluno do curso de pedagogia, mas que esteja na área, tá bom? Então, não é obrigado a ser formado, não é obrigado a ter diploma nenhum, tá? Só que você precisa, eu contrataria alguém que tenha gabarito, que tenha, né, uma habilitação para ficar melhor, para você divulgar isso para os pais e os pais ficarem mais tranquilos, né? Lógico. Outra coisa, você vai precisar tirar somente um alvará na prefeitura e um alvará com os bombeiros. Por quê? Eles vão ter que ir no seu hotelzinho, no seu espaço, vai verificar se é seguro, se tem rampa, se a escada tem o portãozinho, se a janela tem a grade para a criança não cair, se ali é um espaço limpo, adequado, organizado, se as quinas estão todas protegidas para a criança não machucar. Então, tudo isso eles vão fazer uma vistoria e aí vão autorizar, tá? E documentação. Gente, me perguntaram se um MEI pode abrir um espaço recreativo. Na verdade, o MEI não tem como ele abrir, porque o MEI não pode contratar ninguém. Então, se ele tivesse que abrir sendo MEI, todos os funcionários dele teriam que ser MEI também. Como é que você vai exigir que uma cozinheira seja MEI? Não dá. Então, assim, não procure, não seja MEI, não tem, eu acho que nem tem jeito. Você vai procurar quem? Porque eu penso assim, eu acho que cada um tem que falar a sua área, né? Eu entendo da área pedagógica. Quem vai te explicar tudo dessa parte legal, você tem que procurar ou um contador, que é o que eu procurei, ou um advogado tributarista.
para ele te ajudar a pagar menos, né, tributos, menos impostos aí para te ajudar. Mas eu procurei um contador e falei para ele, olha, eu quero abrir, na época era escola, né, o que vai ser assim, assim, assado. Aí ele falou, então tá bom, então você enquadra nesse perfil e você vai fazer isso, ele que organizou meu CNPJ, né, o limitado e tudo mais, e foi tudo certo. Então, pegue um contador da sua confiança, que ele vai resolver tudo para você. Ele vai ver o seu CNPJ, ele vai ver a sua empresa, ele vai ver os alvarás, ele mesmo, não, eu acho que foi eu que agendei com o bombeiro e com a prefeitura, mas assim, a maioria das coisas foi eu que fiz mesmo, quando eu fui abrir a escola. Mas neste caso, você senta com o seu contador e fala, olha, eu quero abrir um espaço recreativo, como que funciona, o que que eu preciso, quanto que eu vou gastar, e ele te passa tudo, tá? Outra coisa, custos. Como eu já falei, mais ou menos 170, mais ou menos 70 mil fica para você abrir o seu espaço. Quanto que eu vou cobrar então, né, pela criança que vai ficar lá? Tudo depende do bairro, do local, da clientela, do nível social da sua clientela. Então, você pode, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Que eu já vi cobrando, só para você ter uma noção, e que eu achei um valor interessante. Por exemplo, se a criança fica por 1 hora, ela paga R$ 30. É bom você saber que, assim, quanto mais tempo a criança fica, menor tem que ser o valor. Então, se ela fica 1 hora, ela paga R$ 30. Se ela fica de manhã e à tarde, ela paga R$ 100. Se ela fica por 12 horas, ela paga R$ 180. Se a criança dorme, vai ficar 24 horas lá, ela paga R$ 240. Então, você faz uma tabelinha colocando um valor X por 1 hora, e à medida que vai ficando mais horas, você vai diminuindo esse valor. Isso funciona, isso dá certo, isso é muito legal. E, por último, oitavo, alimentação e cozinha. Gente, a cozinha é um ponto que os bombeiros, a prefeitura, eles pegam no pé sim. Por quê? Não pode ter botijão de gás dentro da cozinha. É o que mais pega, é isso. Tem que ter um adaptador, o botijão tem que ficar fora da cozinha. Você tem que fazer uma casinha para o lado de fora e colocar esse botijão de gás lá fora. Ele não pode ficar dentro da cozinha. E não adianta colocar ele lá fora assim, solto, não. Tem que fazer uma casinha de cimento, um portãozinho fechado, trancado, para nenhuma criança mexê-la também. Então, esse gás, ele tem que ser canalizado e colocado para fora da cozinha. Isso eles não abrem mão. Então, fica atento a isso. A cozinha tem que ser um espaço onde não entra criança, não entra qualquer pessoa, a não ser a cozinheira. Tem que ser bem fechado, com portão. Não pode ir uma professora, não, vou entrar aqui para tomar um copo d'água. Não pode. Ela tem que ser um local só da cozinheira. Por questão de higiene, né? Porque ela tem que usar touquinha, ela tá mexendo nas panelas, tá mexendo com faca. Então, assim, vai que entra uma criança, alguma coisa, então não vai dar certo. Lacra essa cozinha só para a cozinheira entrar e acabou, tá? E tudo arrumadinho, organizado, limpo, tudo nos conformes. Se for fazer uma alimentação lá, preciso contratar uma nutricionista? Não. Volto a falar, ou é o ideal? Até gente. Eu não vou falar que não é importante, não. Uma nutricionista é importante. Eu contratei uma nutricionista. Eu contratei para que ela fizesse um cardápio para mim, quando eu estava na escola. Ela montou um cardápio e ela fez palestra com os pais e com os professores e com a gente. Então, eu fiz um pacote com ela, tá? Eu fiz uma prestação de serviço. Então, eu não contratei uma nutricionista. Isso é muito legal, porque ela pode montar um cardápio para vocês façam uma coisa mais voltado pro natural, né, gente? Uma alimentação mais voltado pro integral, com muita fruta, com muitos legumes, com muita aproveitamento de verdura, legumes, cascas, né? Eu acho que a gente tem que pensar em reutilizar as coisas e valorizar isso. E tem muita receita gostosa aí que vocês podem passar isso para frente, né? Fazer um caderninho de receita para os pais e fazer essa alimentação bem natural.
Nada de doce, nada de refrigerante, nada de suco mais ralinho possível, porque suco engorda muito. É, coisas mais naturais, tá bom? Então fica a dica aí. Faz isso que dá super certo. E, por último, as 5 dicas importantíssimas que vai ser o seu diferencial que eu falei para vocês. Primeiro, você pode e deve aceitar criança com babá. Aí você vai falar, nossa, como assim? Eu vou ter uma babá junto ali? Sim, tem muitos pais que ficam receosos de deixar a criança sozinha em casa com a babá. E ela quer um local que a babá possa ficar com a criança e ser vigiada. Então, aceita a criança com a babá, sem problema nenhum. Você cobra só pelo espaço e a babá que toma conta daquela criança. Perfeito, isso é ótimo. Aceite que não tem problema nenhum. Segunda dica. Ofereça cursos de amamentação para grávidas, assim na hora que nascer a criança você já tem um cliente. Então ofereça cursos de amamentação para crianças que não estão dormindo, o que os pais têm que fazer, cursos para pais de crianças até 2 anos, ofereça cursos de orientação. Gente, os pais ficam super perdidos com essa situação. Quanto mais curso tiver, mais eles vão gostar, eles vão na sua escola, no seu espaço, vão conhecer esse local e quando tiver o filho ou quando precisar, é lá que eles vão procurar e deixar o filhinho, com certeza, porque viu que a equipe é séria e responsável. Terceira dica, receba hóspedes da idade de 6 meses a 12 anos. Isso mesmo, até 12 anos você pode receber crianças. Nossa, mas 12 anos, o que eu vou fazer com eles? Se você tiver espaço aí, faz um cantinho para os pré-adolescentes, para a criançadinha maior. Pode colocar reforço escolar, colocar uma pessoa, uma pedagoga para dar aula e ajudar nos trabalhos e nas tarefas. Você pode ter um espaço recreativo para os maiores. Vai ser ótimo, você vai ampliar o seu atendimento e os pais vão amar, claro. Quarta dica. Encaminhe fotos e vídeos para os pais, gente, o tempo todo. Ah, mas eu tenho uma câmera aqui que está filmando o tempo todo. Beleza, já é uma outra opção. Mas se você não tiver a câmera, você tira foto o tempo todo e encaminha para os pais, grava vídeo, porque aí o pai vai falar, não, peraí, estão cuidando do meu filho realmente, porque toda hora eles estão mandando foto, então é porque tem alguém com ele. Ótimo. E, por último, funcione 24 horas. Eu posso? Pode e deve. Hotelzinho, espaço recreativo, pode funcionar 24 horas. 24 horas no ar. O pai, ele precisou deixar a criança levar lá. Ele pode dormir lá, ele pode ficar sábado, domingo, não tem problema nenhum, tá? Isso aí, legislação aceita, sem problemas, tá bom? E uma última coisa que eu não falei que é importante falar. Bebês precisam de uma única pessoa para cuidar do bebê, tá bom? Quanto menor a criança, mais cuidado ela tem que ter. Então, se é bebezinho, uma pessoa cuida. Se a criança já sabe andar, tal, já pode ser uma pessoa para 2 crianças. Se a criança, quanto mais assim, desenvoltura, mais desenvolvida, quanto maior a criança, menos profissionais para atendê-la, né? Para ficar ali junto dela. Mas, quanto menor, mais gente ali em volta da criança para cuidar. Tá bom? Bom, se eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui embaixo. E qualquer coisa que eu não tenha falado ainda que você queira, que você tenha alguma dúvida, me fala que eu faço um próximo vídeo e explico para você, tá bom? No mais, um beijo no coração, gente, e até a próxima. Tchau!